deixe faltar nada, Senhor, ainda mais sobre os seus filhos, o Senhor tem nos sustentado. Peço e agradeço ao teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Passo a palavra agora para o pastor Júlio, que vai fazer as considerações e apresentar a pregação dessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Graças Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando. Mais uma vez, a sua graça, a sua misericórdia tem nos alcançado. E nós estamos aqui nesse culto de doutrina, de oração, para adorar a Deus e dizer e sermos edificados pela sua palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou convidar aqui o diácono Ademar para trazer a mensagem dessa noite pela nossa escala, temos aí. Tá bom? Então peço o temor, a reverência e a atenção de todos para a mensagem de Deus aos nossos corações. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Hoje estou incluído, como se diz o pastor, pela escala de trazer a reflexão da palavra do Senhor. Amados irmãos, quero saber no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, depois de Efésios 6, 13. Efésios, capítulo 5, verso 15, verso 16. Efésios 6, versículo 13. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do nosso Pai Celestial. Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Santo, santo, poderoso Deus, Pai Celestial, neste momento, Pai, aqui na tua presença, dessa direção da tua palavra, Pai, depois de falar um pouco, Pai, que o Senhor me dê a tranquilidade, e principalmente que eu não venha falar que não seja pela tua vontade. Abençoa cada um dos irmãos que aqui está e aqueles que não puderam também ter a lição da gente. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o meu tema depois é enfrentando os dias maus. Em Efésios, ele diz no versículo 16, a parte B, por quanto os dias são maus. A Bíblia também, ela não esconde a realidade dos nossos dias maus, mas ela nos promete que nós devemos enfrentar esse dia difíceis com sabedoria, principalmente na direção de quem? Do Pai Celestial. Tudo entregamos, devemos entregar na mão dele, direcionado por ele, não devemos fazer nada se não for pela permissão do Pai. Porque quando a gente está vendo pela nossa própria vontade, as coisas às vezes não saem como é para sair. O apóstolo Paulo também afirma claramente na Bíblia, que os tempos difíceis viriam e seriam marcados por
nem nos enfraquecer, porque se nós estivermos corretamente nos caminhos do Senhor, fazendo o que o Senhor nos pede, nós venceremos. Muitos crentes, né, se assustam, né, com a época de hoje. Hoje está acontecendo guerra, né, a visita está quase para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Entre os Estados Unidos com Israel atacaram primeiro o Irã, e ultimamente o Irã atacou 14 países. Então, a coisa não está lá no Oriente, né? Ele não está muito fácil, não. Está muito feio. Então, esses dias maus já estão chegando. Muita gente. Então, nós não devemos nos apavorar, mas sim nos fortalecer no Senhor para podermos vencer esses dias maus. Porque daqui para frente, amados, cada dia não vai ser fácil, mas temos que estar confiantes no Senhor. Se nós estamos com o Senhor, nós vamos vencer. Se um de nós formos, nós vamos para a glória de Deus, né? Porque nesse caminho que nós estamos é para estar na glória de Deus. A palavra ela nos ensina que devemos enfrentar dias difíceis na caminhada cristã para sermos diferentes dos outros, principalmente dos não cristãos, né? Porque eles têm outra maneira de pensar. Nós temos a nossa, nós temos que pensar. Tudo que isso está acontecendo é direcionado por Deus, que Deus está permitindo para que isso aconteça, porque Ele deixou na palavra dele que isso aconteceria. Nação contra nação, povos contra povos, reino contra reinos, tudo isso ia acontecer, isso está acontecendo. Então, para nós enfrentarmos esses dias maus, pesquisando aqui, eu tirei 4 princípios bíblicos que vão nos ensinar como enfrentar esses dias maus, de maneira espiritual e equilibrada nos nossos corações. O primeiro ponto bíblico é reconhecer que os dias maus existem. Nós devemos reconhecer que esses dias maus existem. É como já diz no versículo 16, né? Remir o tempo por quanto os dias são maus. Então, nós temos que estar ali prontos, porque remir o tempo, o que quer dizer? Nós devemos aproveitar o tempo de maneiras boas, não fazer coisas que não é importante para nós, que não nos traz favorecimento, quer dizer assim, coisas boas para nós, sim, coisas agradáveis que não fizer o correto. Nós temos que remir. Primeiramente, porque Paulo nos dá essa lucidez, ele já nos falou na Bíblia dessa lucidez que nós devemos ter. A realidade dos dias tem muito. Lá, está 2 mil anos atrás, nem sei, né, que ele falou, e hoje em dia, 2 mil anos e pouco, nós estamos passando por isso. Então, o que está escrito na Bíblia, tudo vai acontecer. Devemos também reconhecer o tempo em que vivemos, nos livrará de muitas coisas, porque a vida que nós vivemos hoje em dia, vivemos num mundo caído pelo pecado, por muitos conflitos e injustiças, principalmente pressões espirituais. Mas Deus está conosco, né? Nós temos que estar confiantes nele, não devemos nos enfraquecer, mas cada dia mais devemos nos fortalecer na palavra de Deus, fazendo o nosso devocional diário, fazendo o ID do nosso mundo, evangelizar, falar da palavra de Deus para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que não nos conhecem, não conhecem a Deus, quer dizer. O segundo ponto é rema o tempo com a sabedoria espiritual. Rema o tempo com a sabedoria espiritual. Efésios 15 e o versículo 16. Né? A palavra rema, quer dizer, é a palavra falada e revelada por Deus. A Bíblia para nós é a voz de Deus. Né? Então nós temos que remar o tempo para podermos vencer essas tribulações que passamos dia a dia. Dias maus existem e decisões sábias nós devemos ter. Não é o tempo de nós termos distração, mas sim de estarmos vigilantes, orando espiritualmente, para que possamos viver esse dia e passar por esses dias maus. Porque na forma que nós vivemos, se não vamos deixar levar pelo mundo, não vamos estar agindo como o inércio, como as pessoas não sábias.
ele é muito, tempo não, o mundo, ele é muito cheio de artimanhas que o inimigo coloca para nos tirar do foco de Deus, né? Ele faz muitas coisas sem que não perceber o que a gente está fazendo, principalmente falando com as pessoas que não conhecem a palavra, e talvez a gente pense que não conhece, mas eles conhecem muito bem. Às vezes quando a gente vai para o trabalho, eu vou ter graça a Deus trabalhar, a gente vai conversar com pessoas que não é crente, às vezes eles falam coisas que se tu não ler essa Bíblia, ele não sabia. Então, ele lê a Bíblia, ele sabe. Tem uma coisa que faz às vezes conversando com o meu sobrinho que está comigo me ajudando, quando nós estamos conversando lá com o rapaz, e ele falou o seguinte: graças a Deus que o Brasil é um país muito rico, mas porque se tinha os outros países, aí eu disse, mas por que ele disse isso? Porque se o Brasil não fosse rico, o Brasil já estava acabado. Porque o que tem de estar no mundo, o que ele rouba não é bom. Eu disse, olha como tu fala, onde está a casa que tu está falando? Isso. É mesmo, não tem que mudar de assunto. Pois é, a gente sabe disso, mas vamos mudar de assunto, porque crente, ele, quando fala certas coisas, né, tem que saber o que está falando, porque o inimigo está ali ao redor, só para botar naquela outra pessoa e dizer, olha, ele é crente, mas ele está falando mal. Ele tinha que estar falando bem. Graças a Deus que não veio a boca para não falar nada, só que dizer bem, você tem que mudar de assunto. Terceiro ponto bíblico: firme-se na força que vem de Deus. Firme na força que vem de Deus. É o Efésios 6 e 13. Versículo 13. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, nós temos que estar firmes na força que vem de Deus. Temos que tomar a armadura de Deus, porque se nós estivermos com a armadura de Deus, vestido com a armadura de Deus, nós temos uma proteção muito grande, né? Porque a armadura de Deus, ela tem, se eu não me engano, 5 elementos que nos dão proteção: couraça, cinto, capacete, espada e o calçado, né, que é o do Evangelho. Esses 5 elementos que estamos revestidos, nós estamos firmes, é onde nós podemos ficar firmes e vencer o inimigo, né, e permanecer inabalável. Logo que eu me converti, o primeiro pastor, ele ensinava muito a doutrina em cima desse livro, a armadura de Deus. Eu gostava muito, porque ele não dava só, não deu assim, só durante 1, 2, 3, ele fazia assim, um pastor faz própria vida, estudando todas as curvas de doutrina que a gente estudava, e é muito bom. Eu esqueci muitas coisas, mas dessa armadura de Deus, onde a gente se fortalece, onde nós devemos ter a fé, porque Deus nos deu essa fé maravilhosa, essa força, tá? Ele disse que ele iria, mas ia mandar o Consolador para estar conosco. Então, nós temos, graças ao nosso Senhor, o Consolador conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A força para enfrentar não vem do esforço humano, mas da graça de Deus. É Ele quem nos sustenta quando nossas forças se esgotam. Então, se a nossa força, nós for fazer nosso
estava ali confiante em Deus. Sabia, confiava que se fosse para ele morrer, ele morreria, mas morreria por Deus. Ele não negou a sua fé, permaneceu firme. O outro foi os três amigos, né? Ali é uma provação muito grande. Sadraque, Mesaque e Abednego. Já imaginou você ficar ali, dizendo que não vai renegar Deus. E o rei mandar você na frente de uma fornalha de fogo ali, uma temperatura que caiu ali dentro, se queimava você. Nem derretia, sumia. Mas ele garantia isso, ele não negava a sua fé, ficaram firmes e venceram, estavam confiantes em Deus. Outro também passou muitas tribulações, mas também não negou sua fé, permaneceu firme, foi Jó. Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo que tinha, só não perdeu sua mulher, mas depois veio as suas enfermidades, ele sofreu bastante, mas ele não renegou a Deus, nem blasfemou, nem falou mal do Senhor, permaneceu firme na fé. Agora, será que algum de nós passaria pelo menos um pouquinho desse sofrimento, desses três que agora eu falei? Eu não sei não, já sei não. Só de chegar perto da fornalha ali, eu acho que a escada daqui que nós podíamos, quem ia continuar firme na fé. Só Deus sabe, né? Mas eu me ajudo. Eu tenho até medo. Ainda mais que eu sou um nervosismo muito grande. Só que aceitou, eu já me dá uma coisa no meu organismo, eu desmaio. O quarto foi Davi. Davi, quando ele era jovem, né? Ainda não era soldado, mas era bem jovem, ele era o pastor de ovelhas. Ele também teve uma grande provação. Foi quando ele foi lutar com Golias. Mas ali, como jovem, ele não teve medo, não renegou a fé que ele tinha em Deus, confiou em Deus. Deus deu a vitória para ele, ele matou Golias com apenas uma pedra. O último foi Elias. Elias também foi um homem de muita fé. Foi um profeta que ele enfrentou vários profetas de Baal, né? Lá no Monte Carmelo. 50 profetas contra Elias, mas ele não perdeu sua fé nem se esmoreceu. Confiou em Deus e Deus destruiu esse profeta. O quarto e último ponto bíblico, como manter nossa fé, é manter a esperança mesmo em tempos difíceis. Vamos ler Romanos 15 e 13. Romanos 15, versículo 13. Mantenha a esperança mesmo em tempos difíceis. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança. Nosso Deus maravilhoso, é um Deus de esperança. Deus de gozo e paz. Para quem crê nele, né? Ele nos dá essa esperança maravilhosa. Os filhos de irmão não anulam a esperança dos cristãos, mas sim é para fortalecê-los e mantê-los firmes nos caminhos do Senhor. A esperança, amados, ela não ignora, né, a dor, mas ela aponta a promessa que Deus nos firmou, que devemos caminhar firmes e confiantes nele, porque ele nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Assim enfrentamos o dia novo, olhando para quem? Para Cristo Jesus, olhando para a cruz, porque é de lá que vem nossa esperança, que nossa fé, e vem principalmente veio a nossa salvação. Certo? Porque quem vive na esperança atravessa o vale sem dificuldade e sem perder a fé. Os dias maus chegam para todos nós, mas temos que saber viver esse dia fazendo a diferença, que é olhando para Cristo, louvando e adorando e falando com o grande amor dele.
Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, possamos ficar aí com esses ensinamentos devocional bem claro, bem objetivo para os dias maus que nós estamos enfrentando, onde nós vimos aí 4 princípios bíblicos. Reconhecer que os dias são maus. Nós estamos reconhecendo isso, irmão? Sim ou não? Sim. Alguns parecem que sim, né? Mas para a maioria parece estar tudo tranquilo. Então nós precisamos reconhecer que os dias são maus. E reconhecer que os dias são maus é viver o tempo com sabedoria espiritual. Aproveitar todas as oportunidades para nós buscarmos a Deus nesses dias maus, sempre colocando diante do Senhor a nossa firmeza que vem de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada vocês podem fazer. Então tudo vem de Deus, a força vem de Deus. Por isso nós precisamos a cada dia nos empenhar mais em orações, nos empenhar mais em comunhão e nos empenhar em lutar contra esse adversário chamado Satanás. E por último, nós aprendemos que nós precisamos continuar mantendo a nossa esperança um Deus que tudo pode para esses dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde as profecias estão se cumprindo. Nós estamos passando por guerras e é daqui para pior, porque isso é profecia de Deus. Essa semana eu estava vendo um documentário sobre o Irã, e isso que está acontecendo com o Irã é uma profecia bíblica. Começou lá desde Gênesis. Deus está trazendo juízo, mas dentro dessa profecia, Deus também vai proteger o Irã. Então nós possamos, irmãos, observar que as profecias estão se cumprindo, e os dias maus é para que se cumpram as profecias. E sabendo disso, nós precisamos voltar para Deus, buscar a Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Amém? Amém. Irmãos, nesse momento eu gostaria de passar aqui o nosso pedido de orações. Eu peço que os irmãos estejam orando por mim, que se Deus quiser, sábado, dia 7, dia 8, eu vou estar pregando na conferência da Igreja Batista Monte Jerezinho, pastor Roberto, e o seu auxiliar com o pastor Kennedy. Então, eu preciso das orações dos irmãos, para que o Senhor me dê graça, misericórdia, sabedoria espiritual, para aplicar a palavra de Deus, a fim que todos sejam edificados, a fim que as almas que não têm Cristo possam também receber uma palavra de salvação. Amém? Peço que os irmãos também estejam orando pelos trabalhos da igreja. Tá bom? Nós precisamos urgentemente iniciar alguns trabalhos que ainda não começamos, por exemplo, evangelismo. Nós precisamos iniciar urgentemente o evangelismo e os trabalhos com as crianças, para nós não nos tornarmos igreja de eventos. O que é uma igreja de evento? Tudo faz somente para dentro. E a palavra igreja vem do grego eclesia, para fora, não é para dentro, é para fora. Então vamos lembrar do evangelismo e das programações que seja evangelística. Peço também que os irmãos estejam orando pelo aniversário da missão, que vai acontecer no dia 14 de março, na Igreja Batista, 14 de dezembro, onde foi ano passado no bairro da Raiz. Nós iremos nos preparar
os novos convertidos. Tá? Nós temos aqui o irmão Samuel, que está nos visitando hoje, pela congregação do Castanho. E outros irmãos também que eu não estou recordando, mas olha, novos convertidos. Quem? O Celso, que se reconciliou, entre outras pessoas. Que irmãos também são meus pedidos de orações. Também o Frank, né? O Frank que está entre nós. A igreja já está sabendo a enfermidade do irmão Frank. Então esteja orando por ele, tá? Esteja apoiando também o servo do Senhor. Ok? Então vamos, mulheres para trás, homens para frente. E vamos orar uns pelos outros.